Olá, meu amigo e minha amiga, nós estamos no nosso encontro semanal, a Palavra e a Bênção. Eu gostaria de refletir com vocês sobre mais esse trecho do Evangelho deste domingo, João 21, 1 a 14, que diz assim: Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades. E apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca. Mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Os outros discípulos foram na barca, que estavam 100 metros da margem. Eles arrastaram a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. E apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho está carregado de simbolismos. Se Jesus ressuscitou, a missão dos discípulos agora é levar esse anúncio até os confins da terra. Eles não estão mais trancados com medo, estão na barca para pescar. A barca simboliza a igreja. Quantas vezes nós ouvimos falar da barca de Pedro, que precisa ir pescar e sofre as forças dos ventos contrários e das tempestades? A igreja, que somos nós batizados, tem como missão evangelizar, pescar pessoas. Esta tarefa não é nada fácil. Sobremaneira em nosso tempo, quando as propostas são tantas e a palavra de Jesus passa a concorrer com elas. Muitas vezes os esforços parecem um tanto estéreis, não dão frutos, como aconteceu com os discípulos que tentaram a noite toda e não pescaram nada. Nem os discípulos estavam conseguindo sucesso na sua missão de anunciar. Era noite. O simbolismo da noite reforça o fracasso na pescaria dos discípulos. Quando amanhece, quando a luz passa a iluminar as trevas, acontece uma nova realidade. Jesus está de pé. É exatamente a posição de ressuscitado. Ele fala com os discípulos e manda lançar as redes no lado direito da barca. Em obediência à palavra de Jesus, as redes são lançadas e acontece uma grande pescaria.
Sem a luz de Jesus não há sucesso na evangelização. Quem desperta os corações é a palavra dele. A igreja deve estar profundamente ligada à palavra de Jesus. Os discípulos são convidados não a fazer suas vontades, mas a anunciar a verdade de Jesus. A palavra é dele. Ele é o centro, a luz que ilumina jornadas difíceis, onde não acontece pesca, onde as redes continuam vazias, deixando a barca e seus pescadores sem ânimo. A presença viva de Jesus dá entusiasmo, renova a alegria. Ele nos ensina o jeito certo de pescar, de anunciar. Depois de acontecer a pesca abundante, o discípulo que Jesus amava, reconhece e diz: é o Senhor. Ele sabia, João, que o mérito de tantos peixes é de Jesus. Nós todos sabemos que quando a igreja se manifesta viva, estamos deixando o Senhor agir. Todas as lideranças da igreja, embora trabalhem duro para pescar mais peixes, isto é, mais pessoas, sabem que a pesca acontece pela graça do Mestre. O sucesso é o Mestre agindo, sendo amado e acolhido pelos corações. Logo que pisaram em terra firme, perceberam brasas acesas, peixe e pão. Os integrantes da barca, a igreja, se alimentam da Eucaristia. A cena acontece no lago de Tiberíades, onde, em outro momento, a palavra se fez pão. Milhares de pessoas foram saciadas com 5 pães e 2 peixes. Aqui percebemos que aquele sinal, o milagre de Jesus, tinha um sentido muito mais profundo do que simplesmente saciar a fome de pão. Embora todos nós precisemos de alimento, Jesus sempre quis apontar para o banquete que acontece com sua própria carne e seu sangue. A sua doação total é alimento e vida para o mundo. Há aqui uma ligação profunda entre pão que sacia a fome do corpo e pão que sacia a fome da alma. Todo ser humano necessita desse pão. Pão que é Jesus, que dá sentido à vida, e pão que mata a fome. A falta de um desses pães para o ser humano torna a vida incompleta. Nós somos a Igreja de Cristo, a barca. Escutemos a sua palavra, anunciemos a Jesus como centro da vida e do sentido. A rede de pesca não se rompe, embora pesque uma quantidade muito grande de peixes. Ela tem uma capacidade ilimitada, porque é pela vontade do Cristo ressuscitado que o anúncio da boa notícia chegue a todos os lugares da terra. Pensemos nisso. Sobre todos vocês, a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio. Bênção significa desejar tudo de bom. Por isso, Deus, Pai de amor e de bondade, fonte e origem de toda a bênção, esteja no teu caminho, na tua casa, na tua vida, e abençoe tudo aquilo que você apresenta a Ele para abençoar sobremaneira aquilo que mais precisa de solução e de vida nova. Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor é o convite que Deus nos faz. Um forte abraço e até o próximo encontro.